Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e também os nossos livros. Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo, a partir do livro Nascidamente, página 151, último parágrafo. Bem, a partir desse parágrafo final da página 151, nós começamos a trazer algumas referências bíblicas, algumas porções bíblicas que fundamentam, não é, essa perspectiva acerca da vinda de Jesus no seu aspecto orgânico. Ou seja, entendendo que a vinda do Senhor é não somente uma aparição lá no céu, como se fosse um acontecimento objetivo em relação a nós, mas sobretudo que a vinda do Senhor afeta diretamente a nossa vida, a nossa alma, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Isso porque nós partimos do princípio de que o Senhor que habita em nós, conforme diz o apóstolo Paulo, Ele, o Cristo que habita em nós, é a nossa esperança da glória, né? E temos aqui, portanto, alguns textos que trazem essa fundamentação. E antes de nós lermos, eu vou fazer a exposição dessas porções, e no finalzinho a gente lê só para fazer o arremate ou a síntese do que nós teremos dito ao longo desse estudo, tá bom, queridos? Então, a primeira questão que nós trazemos aqui é exatamente o texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, quando Jesus, certa ocasião, ele é questionado pelos escribas. Pais queridos, sejam bem-vindos. Jesus é questionado pelos escribas ou pelos fariseus acerca do dia e da manifestação do seu reino, né? Se abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, vamos poder verificar claramente essa verdade. E é interessante que esse é um texto que as pessoas pouco se atentam para ele, né? Capítulo 17, versículo 20, quando diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Veja que a questão aqui que os fariseus trazem a Jesus é o tempo da vinda do Cristo. E Cristo não vai responder acerca do tempo, mas vai responder acerca do modo. Isso porque os judeus do tempo de Cristo, eles tinham uma compreensão escatológica acerca do reino de Deus. E se vocês lerem todo o Antigo Testamento, atentando para as vezes que fala desse reino que haveria de se manifestar, esse reino messiânico, a vinda e a presença e manifestação do Cristo para o povo de Israel, toda a linguagem do Antigo Testamento, como não podia ser diferente, por ser uma linguagem rudimentar e antropomórfica, certamente falava de um reino que se instauraria em Israel. Então eles pensavam que haveria de vir um Messias, um homem. Esse homem haveria de libertá-los dos seus inimigos, no caso de Roma, dos egípcios, dos babilônicos, dos gregos, dos persas e de todos aqueles povos que ficavam naquela redondeza, que o Cristo haveria de instaurar o seu trono e o seu governo lá no Monte Sião, em Jerusalém, se assentaria no seu trono e então teria ali um reino, como são todos os reinos da terra. Então, um reino da terra tem que ter um território sobre a terra. Se não tem território, não tem reino.
Então a primeira exigência seria um território, tem que ter um povo, esse povo tem que ter uma cultura, que tem uma língua, né? Então eles pensavam que assim seria o reino de Deus. O Messias viria, se assentaria no seu trono, e ali de Jerusalém, no território de Israel, dali ele ele exerceria o seu governo para o mundo inteiro. Então, quando os fariseus perguntaram, quando virá o teu reino, ou melhor, o reino do Cristo, né? Como diz aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então, os judeus, eles não perguntaram o modo, porque eles já tinham a sua convicção de como seria. O que eles não sabiam era o quando. Então, eles sabiam que um dia o reino viria, o reino de Deus, não sabia quando. Então, eles não tinham o porquê, não tinha porquê de perguntar a Jesus como seria, porque eles já tinham a compreensão escatológica deles à luz do Antigo Testamento. E Jesus, então, ignorando completamente o quando, passa a ensiná-los o como. Jesus passa a falar sobre a natureza do reino de Deus. E um dos pontos importantes, antes de nós seguirmos adiante, é que quando se faz a leitura da Bíblia, as pessoas geralmente leem a Bíblia toda, e eles leem, às vezes, muitas vezes a Bíblia, e eles saem considerando todas as partes da Bíblia em si mesma, né? Ignorando todo da Escritura. Eles se esquecem que a Bíblia, ela tem uma lógica sistêmica. Então existem alguns princípios dentro da Escritura que norteiam a própria interpretação da Escritura. Então a Escritura nos oferece elementos de interpretação da própria Escritura. Então são vários os elementos que se nos apresentam. Um deles, por exemplo, é quando Cristo se apresenta como sendo o objeto do testemunho das Escrituras. Ele fala, as Escrituras são elas que de mim testificam. Logo, se as Escrituras dão um testemunho de Cristo, então eu preciso olhar a Escritura numa perspectiva cristocêntrica, tendo Cristo como o centro de tudo. Porque o que são as Escrituras? Ora, são um testemunho de Jesus. Então, essa é uma chave. Por isso nós falamos que Cristo é a chave hermenêutica de interpretação de toda a Escritura, porque ela existe para falar do Cristo, sobretudo. Agora, existe uma outra ferramenta de interpretação, que é exatamente quando a Escritura nos ensina claramente que com a vinda e a chegada do Cristo ao mundo, na sua primeira vinda, acontece uma ruptura. Em que sentido? Em que tudo o que outrora era dito, era ensinado, era escrito numa linguagem física, material, histórica, geográfica, objetiva, deve agora ser visto espiritualmente. Então a insistência em querer ler a Bíblia olhando tudo de modo objetivo, de modo físico, de modo material, de modo externo, certamente nos levará a equívocos de compreensão da própria Escritura. Então, um exemplo prático para que vocês possam compreender o que eu estou dizendo. Estavam lá Jesus e seus discípulos num banquete. Chegaram no banquete, seus discípulos já foram logo se servindo ali na alimentação, sem antes passar pelo procedimento do lavar as mãos. O lavar as mãos, sempre lembrando, não como um ato higiênico, mas como um ritual, porque se compreendia pela tradição dos anciãos que deveria fazer a purificação das mãos, a purificação dos pratos, a purificação das mesas. Havia uma água já ali sagrada, separada, na linguagem moderna, uma água benta, uma água abençoada, uma água orada, né? Que uma vez que usava-se aquela água num gesto simbólico, ritualístico, as coisas se purificavam. E aí, quando os fariseus viram que os discípulos de Jesus não participavam daquele procedimento ritual, foram perguntar e questionar a Jesus sobre aquela questão. Por que então os discípulos comem
sem observar a tradição dos anciãos. Eles comem com as mãos impuras, não passaram pelo ritual da lavagem das mãos. A Jesus esclarece algo. Essa é a ruptura a que eu me refiro. Ele diz: olha, quando vocês falam de impureza, vocês pensam numa impureza que está nas mãos. Vocês pensam numa impureza que está no prato, ou numa comida que se come. Ao passo que qualquer coisa que esteja fora do homem, entrando nele, não pode contaminá-lo. Jesus está ensinando que, ao tratar-se da ideia de impureza, desde a sua chegada ao mundo, deve-se agora olhar para dentro do homem. Toda a impureza está dentro do coração humano. Jesus vai justificar dizendo, porque é do coração que procedem os maus desígnios, a inimizade, a porfia, a contenda, a inveja, e a impureza e tudo mais. Então, o que ele está dizendo claramente é, enquanto a lei de Moisés está dizendo o animal é impuro, o prato está impuro, a pessoa está impura, as mãos estão impuras, tudo aquilo é legítimo, dentro da vigência da lei do Antigo Testamento, que falava sempre deste modo objetivo, mas que tinha por intenção falar de algo de dentro do homem, e não algo de fora. Então, quando Cristo vem, ele muda a lógica de todo o pensamento judaico. Agora deveria se olhar para dentro do homem. Mas quão difícil foi para os judeus daquele tempo compreender isso. Vocês terem uma ideia, até mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, entre os apóstolos não tinha ainda tal compreensão. Jesus esteve com eles presentes, falou, ensinou, explicou, e depois da morte e ressurreição eles continuavam ainda levando a antiga ideia de considerar imundo as coisas externas. Lembra do caso de Pedro? Pedro estava numa casa lá em Jope, na casa de Dorcas, e ali ele iria fazer uma refeição do almoço. Enquanto se preparava a refeição, diz a Escritura que ele foi orar no terraço da casa. Estando ele orando, ele teve uma visão. Diz que descia um lençol dos céus, cheio de animais imundos. Aqueles animais que estão na lista de Levítico 11, os animais impuros que não podiam ser comidos. Dentre eles tem o porco, tem a lebre, o peixe de couro e sei lá, tanta coisa mais. Aquele lençol cheio de animais imundos, e uma voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro respondia assim: Senhor, como eu posso comer um animal que é imundo? Ele se recusava a comer o animal. Era uma visão, mas dialogava naquela visão. Por 3 vezes a voz dizia: não considere imundo aquilo que Deus santificou. E acabou que, recolhendo o seu lençol, a visão se encerrou, e Pedro ficou meditando sobre o significado da visão. Ele não sabia, não entendia o que significava. Ele estava pensando no animal. Tanto é que ele dizia, ele não podia comer em razão de um animal ser imundo. Diz a Escritura que, pensando ele, refletindo sobre o sentido da visão, chegaram 2 homens, a mandado lá de Cornélio, dizendo: olha, Cornélio teve uma visão e mandou vir aqui chamar você para ir lá pregar o evangelho para eles. Foi nesse momento que Pedro entendeu que os imundos ali representados por aqueles animais era uma referência simbólica aos gentios, ao povo que os judeus consideravam imundo. Então veja como o Novo Testamento ele quebra a lógica do Antigo Testamento, falando: olha, você não deve olhar as coisas para fora. Agora entenda que aquilo que era externo representava algo dentro do próprio homem. Então, quando as pessoas leem a Bíblia e vão tomando cada passagem da Escritura no seu sentido literal, sem perceber que agora no Novo Testamento tudo o que se anuncia são realidades espirituais, as pessoas, por não entenderem isso, vão ficar agora atrás de coisas,
sempre atrás de alguma coisa objetiva, externa, que ela possa julgar ser pura ou ser impura. Por isso que a maioria dos cristãos, quando falam da vinda do reino de Deus, eles estão pensando na direção que Cristo vai aparecer no céu. Se é do sul, se é do norte, fica pensando qual é o lugar em que seus pés vão tocar quando descer a terra. Mas vão questionar: Alexandre, mas a Bíblia diz que ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Está escrito em Zacarias, você não leu? Sim, já li, e li tanto e entendi tanto que preguei por muito tempo assim, deste modo. Mas o fato é que agora o Novo Testamento nos convida a entender que as coisas referentes a Deus e referentes ao homem são coisas espirituais e não coisas externas, objetivas. Por isso então que quando questionado quando será a manifestação do reino de Deus, Jesus vai responder não o quando, ele vai responder o modo. E a resposta de Jesus chega a ser espantosa, e de tão espantosa que até hoje nós do DEVAP, ouvindo já tantas vezes, inúmeras vezes a explicação desse texto, ainda resistimos, porque nós não queremos isso. Nós queremos algo externo, nós não queremos nada que nos afete, nada que mude aquilo que nós somos, nada que altere. Nós queremos que se proíba o uso de relógio, porque é pecado, aí você tira o relógio. É porque é fácil, porque não mexe com você, não mexe com o seu coração, né? Quer impedir a loura de usar, como é o nome dessa touca sua aí, irmã? Bandana. A loura de bandana. Faz sentido para vocês isso? É pecado usar bandana. Aí de duas uma, ou ela pega e vai para outra igreja que permita usar bandana, ou ela se submete e para de usar bandana. Ela gosta tanto da bandana, é porque ela anda de moto. Andar de moto é pecado. E aí então, é porque nós queremos coisas que nos governem exteriormente e nos deixe livre interiormente. Aí Jesus responde dizendo: olha que palavras poderosas, de teor completamente espiritual. Aí diz assim, olha: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, 2 pontos. Primeiro, não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou Jesus tem problema de cabeça, ou nós somos teimosos e queremos ver as coisas acontecendo, uma cidade cheia de neon descendo do céu, cavalo e tudo mais, aquela coisa toda. Jesus fala: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele não disse que não viria o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Ou seja, ele não é de natureza visível, não é algo que você possa olhar, e não é algo que você possa dizer está aqui ou está ali. Ele diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui, ou lá está. Então, o reino de Deus está lá em Israel. Não, não está lá. O reino de Deus está então no Brás, onde tem a réplica do templo de Salomão. Não está. Samaria também não. Na América não. Na África não. Na Oceania não. O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está. Por quê? Qual é a razão? O motivo? Porque não vem o reino de Deus dessa maneira. Ora, porque ele não tem como vir de lá, nem do outro lado, nem como uma coisa que você possa enxergar, porque o reino de Deus, ele está dentro de você. Então, a manifestação do reino de Deus se dá dentro do homem. Quando os homens atingirem uma expansão de consciência,
tamanha, que este homem atinja a estatura de varão perfeito, que ele alcance a medida da estatura de Cristo. Ou seja, se é para alcançar a medida da estatura de Cristo, é porque Cristo é a medida. Alguém pergunta, ora, mas que medida é essa? Olha que coisa fantástica. Porque se Cristo é a medida, quando você fala que Cristo é a medida, você concorda que fica meio ainda vago? Ah, Cristo é a medida, então tá bom, nós temos Cristo, está tudo certo. Não, mas o que significa dizer que Cristo é a medida? É aquilo que o próprio Cristo ensinou em Mateus capítulo 5, quando diz assim, olha, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, tem um padrão. O padrão é a perfeição. Essa perfeição é Cristo enquanto medida de crescimento. E lá no texto de Mateus capítulo 5, deixa muito claro que essa medida, que é Cristo, essa perfeição, que é Cristo, é exatamente o amor incondicional. É o amor que não se condiciona a absolutamente nada, nem a etnia, nem a amigos, nem a parentes. É o amor que se dá a todos, independentemente se é bom ou mal, se a pessoa é boa ou má, se é justa ou se é justa. Jesus disse, olha, porque o vosso Pai Celeste, aquele de quem vocês se dizem filhos, ele dá o sol e a chuva a todos, a maus e a bons, a justos e injustos. Ou seja, o amor ele não se condiciona, porque o amor humano ele é completamente condicional. Já observaram que o nosso amor, nós amamos quem? Nós amamos a todos, amamos a todos, está certo. Enquanto todos não estiverem na sua frente, está tudo certo. A questão é que nós amamos as pessoas com as quais nós nos identificamos. Amamos, evidentemente, nossa família, a esposa que ama o marido, que ama o filho, né? Amamos os irmãos, vocês congregam com a gente, a maravilha, somos amigos e tal, aí nós amamos. Mas quando se refere já a uma pessoa distante, com outras características, com outras crenças, com outros modos, aí nós já não amamos tanto assim, não é? Então, Jesus fala, olha, o reino de Deus, ele está dentro do homem. Assim como do coração procedem os maus desígnios, assim também o reino de Deus está dentro do homem. Por isso que Paulo vai dizer claramente em Gálatas que a carne milita contra o espírito. São duas forças, não é? São duas consciências que estão aqui lutando dentro de nós. E o texto continua dizendo, vamos continuar lendo para melhor compreensão, versículo 22. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, não o sigais. Não o sigais. Então você imagina só, Jesus morreu, foi assunto aos céus, e os discípulos agora querendo ver um dos dias em que o Filho do Homem estava na terra. E vão dizer, olha, ele está lá em Jerusalém, ou está lá em Samaria, ou está lá no Brasil. E Jesus fala, não vá, né? Não vá. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Por quê? Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, olha como ele coloca, assim como o relâmpago, ele vai usar o relâmpago como metáfora. Primeiro ele disse, olha, o reino não vem com visível aparência. Perfeito ou não? Por quê? Porque o reino já está aí dentro de você. Será uma manifestação dentro do homem. Quando disserem ei-lo aqui ou lá, não vá. E quando vocês quiserem ver essa manifestação, estiverem desejosos de ver o Cristo, dizem, não, ele já veio, está em tal lugar, não vá. Porque
a vinda do Filho do Homem pode ser comparada ao relâmpago. Aí ele vai usar a metáfora do relâmpago. E tome cuidado para não interpretarem equivocadamente a metáfora, porque vão dizer, eu já ouvi muito isso, vocês também devem ter ouvido. Como é que é o relâmpago? O relâmpago é você vacilou, você perdeu. Ele é muito rápido, sim ou não? Ou seja, o relâmpago, aí vão dizer do rápido, do arrebatamento. E aqui não é a questão de arrebatamento, quando vocês quiserem ver um dos dias do Filho do Homem, lembrando lá do passado, quando aqui ele estava, não adianta querer ir em tal lugar, porque ele está em tal lugar, porque na sua vinda será como o relâmpago. E como é o relâmpago? Que fuzilando no céu, ele percorre de uma a outra extremidade. Ou seja, se você está no sul, você não precisa ir ao norte para ver o relâmpago. Quem está no sul verá, quem está no norte também verá. Quem está no ocidente verá, quem estiver no oriente também verá. Ou seja, essa vinda do Senhor, a manifestação desse reino nos santos, é algo universal. É aquilo que está claro na Escritura, né? A glória do Senhor encherá toda a terra. É por isso que a igreja do Senhor é uma igreja católica, no sentido próprio e legítimo da palavra. Católica quer dizer universal. Eu não disse católica romana, cuidado, a palavra católica quer dizer global, a totalidade da terra. Tanto é que em estudos de teologia você vai encontrar as cartas paulinas, as cartas católicas, né, que são as cartas gerais. Então, o fato é que quando o Senhor se manifestar nos seus santos, esses seus santos estarão espalhados por toda a terra. Por toda a terra. Essa é a ideia de que onde houver a igreja do Senhor, ela ali vai manifestar esse Cristo interior. Então é muito claro, leia aqui no livro, página 151, a partir do último parágrafo. Veja, olha, essa suprema verdade está em pleno acordo com as palavras de Cristo, ao se referir à manifestação do seu reino em sua segunda vinda. Abre aspas. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E quando as Escrituras situam nos céus o lugar de seu aparecimento, quer indicar o caráter universal e todo abrangente de sua manifestação, não situada especificamente em nenhuma região geográfica, conforme Jesus mesmo explicou. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, falando dessa vinda do Senhor, dessa glória manifestada, a terra se encherá da glória do Senhor. Imaginaram no dia que essa glória encher toda a terra? Lembrei agora de um texto, quando os discípulos de João Batista, numa disputa lá com um judeu, né, estavam lá questionando, aí chegaram até João Batista e disseram assim: João, aquele a quem tu batizaste, que João havia batizado Jesus, ele está lá do outro lado do Jordão e também está batizando. Ou seja, queria criar uma situação difícil entre Jesus e João Batista, né? Ciúmes, né? Criar um certo ciúme, uma certa inveja, né? uma facção, como acontece todo dia em todo lugar, né? E aí João Batista falou assim: olha, veja bem, quem tem a noiva é o noivo. Eu sou apenas um convidado. Eu sou apenas o amigo do noivo. E na verdade importa que ele cresça e que eu
diminua. Ao ler esse texto, a gente pensa assim, poxa, o que tem a ver com o quê, né? Então, duas coisas me chamam a atenção. O fato, importa que ele cresça e que eu diminua, e o fato de ele falar que quem tem o noivo é a noiva. Essas duas ideias nos levam lá para o início do Gênesis, quando diz que Deus criou o homem do pó da terra. Não perde aqui, João Batista, não. Depois a gente volta para lá. E criando ali o homem, Deus viu que o homem estava só e falou, vou fazer para ele uma noiva. Fazer para o homem uma noiva, que lhe seja o quê? Idônea. Lembre-se claramente que lá em Romanos capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que esse Adão aqui de que estamos falando era apenas uma prefiguração daquele que havia de vir. Então, quando João Batista está falando de Cristo, ele é o noivo e a noiva é dele, e portanto importa que ele cresça e que eu diminua, nós nos lembramos de Adão como prefiguração de Cristo. E o que Cristo fez com Adão? Para lhe proporcionar ali uma noiva, uma esposa, uma auxiliadora. Vocês lembram? Diz que Deus fez recair um pesado sono sobre o homem, e Deus agora, tomando da sua costela, do seu lado, ele tirou carne e ossos para fazer a sua noiva. Agora, cuidado, não vamos ficar pensando ou procurando se falta uma costela, né? Poxa, cadê essa costela? Achando, a mulher veio da costela. Gente, tudo isso é uma maneira metafórica de ensinar verdades profundas. Tirar a mulher do lado do homem quer dizer que a mulher, a noiva, ela é formada da própria natureza de Adão. Ou seja, a mulher não veio de um chifre de uma vaca, nem de um rabo de uma jumenta, né? Nem de uma árvore, nem da terra, nem do papagaio. A mulher, ela procede da própria natureza do homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja compatível. Razão porque momentos antes, Deus havia trazido os animais para Adão colocar o nome, e Adão foi percebendo que o leão tinha uma companheira, tinha uma parceira, né? Tinha um outro animal que formava par, que era da sua mesma natureza, da mesma textura, do mesmo cheiro, os mesmos instintos, os mesmos tudo. E Adão foi vendo que cada animal tinha o seu correspondente em natureza, e com isso ele foi tentando encontrar nessa fila de animais a sua companheira, que lhe fosse compatível com a sua natureza. Passando todos os animais, duas decepções. Primeiro, que cada animal já tinha sua parceira, não sobrou nenhuma sozinha para fazer parceria com Adão. E segundo, que nenhum daqueles animais era compatível a Adão, não era da mesma natureza. Então Adão ficou frustrado. Diz que a Bíblia vai dizer, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea, que ele fosse compatível. Não tinha. E aí Deus faz o homem dormir, tira do seu lado carne e ossos e, como diz o texto literal lá de Gênesis, a palavra literal, edificou-lhe uma mulher. E quando Adão acorda, que ele olha só a exclamação de Adão: esta, afinal, é osso dos meus ossos. Porque qualquer outra coisa que ele visse não era osso de seus ossos, tampouco carne da sua carne. Ele diz, esta afinal é da minha natureza. E agora, por isso será chamada de varoa, porque do varão fora tomada. E agora vem Deus e diz para este homem coletivo, este homem duplo, este homem humanidade, macho e fêmea, e diz, crescei e multiplicai. Lembra lá de João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. E aqui diz, crescei
e multiplicai. Então a ideia é que agora Adão tinha que ter relação, né, conjugal com Eva para fazer menino. Num certo sentido, está tudo certo. Tanto é que a terra já se encheu várias vezes e não está cabendo mais de gente, não é isso? Está tudo certo. Mas o objetivo do Gênesis não é nos fazer entender a história de um primeiro casal com quem tudo começou e vai daqui, vai dali, o pau quebra e tal. Não, não, não. A história do homem e da mulher é uma história para trazer na sua essência revelações acerca do Cristo, porque Adão prefigurava aquele que havia de vir. Logo, desse Cristo tem que sair uma noiva. A noiva de Cristo não pode ser qualquer coisa. Não é juntar um tanto de gente no estádio, né? É a noiva de Cristo. Não. A noiva de Cristo é carne da sua carne e sangue do seu sangue e osso de seus ossos, nesse sentido de natureza. Por isso que a noiva de Cristo está sendo edificada, está em formação. Não se tem ainda a noiva do Cristo. Nós dizemos, a igreja é a noiva de Cristo. A gente fala de uma maneira geral, mas o fato é que essa noiva está sendo edificada, o corpo está sendo edificado, a habitação de Deus está sendo edificada. Ou seja, nós temos muito de nós mesmos, muito de animalidade, muito de ego, e Cristo quer nos limpar de tudo isso que não é Ele próprio. Por isso que Cristo está sendo formado em nós, Cristo está crescendo em nós, e quando, portanto, essa noiva estiver já totalmente formada e vestida, adornada com a veste de linho puro, resplandecente, né, branco, enfim, esse será o momento em que a terra vai se encher de quê? Essa noiva espalhada, porque ela é uma noiva coletiva, em toda a terra vai se encher de Cristo, porque essa noiva é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. O que é Eva, senão o aumento de Adão? O que é a mulher, senão o crescimento de Adão, a extensão de Adão? E quando agora Adão e a mulher vão se multiplicando, gerando filhos, representa essa multiplicação de filhos de Deus sobre a terra, visando o cume escatológico, que é encher a terra da glória de Deus por intermédio dos seus santos. Essa verdade, ela num primeiro momento parece muito interessante, e ela é interessante, é muito verdadeira, mas quando diz respeito a nós agora tomarmos para nós essa ideia e começarmos a viver em função deste acontecimento, falta-nos forças. Faltam-nos forças. Isso porque a gente vive num mundo de muitas máscaras, num mundo de muitas identidades. Nós queremos ser muitas coisas. Por exemplo, imagine só um pássaro. Um pássaro, ele é pássaro. A sua vida é de pássaro, sua natureza é de pássaro, e ele vive a vida de pássaro em toda a sua plenitude. Sim ou não? Porque nunca você vai ver um pássaro olhando para um sapo, com inveja da vida do sapo, querendo ser um sapo. Não. O pássaro, ele não tem essa liberdade de reflexão, né? E de querer ser outra coisa que ele não é. Então ele vive plenamente a vida de um pássaro. O homem, ele é homem. Esse homem tem espírito humano, logo ele é divino. E esse homem, portanto, tem um alvo a alcançar em Deus.
Um alvo a alcançar em Deus. O alvo de todo homem é Deus. Enquanto ele não estiver completamente absorvido de Deus, ele não terá alcançado a finalidade da sua existência. Mas daí que, por causa do pecado, agora o homem ele quer ser muita coisa, ou muitas coisas, que ainda que sejam coisas legítimas, mas por não ser o alvo supremo, acaba nos distraindo. Então o homem, ele quer ser um pintor, ele quer ser um professor, ele quer ser um advogado, ele quer ser um cantor, ele quer ser um artista, ele quer ser um influencer, ele quer ser um parlamentar, ele quer ser muita coisa, e está tudo certo. O problema é quando nós colocamos a finalidade da nossa existência no alcance dessas máscaras, ou dessas indumentárias, as vestes temporárias, que cumprem um papel interino, passageiro na nossa vida. Então, o grande desafio nosso é compreender que Deus, ele está trabalhando desde todas as eras anteriores na direção do cumprimento de um propósito eterno. Vocês acreditam nisso? Que Deus tem um plano, um projeto, e que ele vai cumprir, ele vai realizar. Nós não temos como escapar deste plano. E cuidado, quando nós pensarmos o plano de Deus, preste atenção, cuidado para não fazermos como não raras vezes acontece, a pessoa fazer um recorte do plano de Deus de um ponto de vista de uma era, de uma dispensação. Quando você quiser enxergar o plano de Deus, você tem que sair de todas as eras e entrar no plano da eternidade, onde estava Deus. Imagine Deus antes da criação de tudo. Já pensaram nisso? Antes de tudo. Lógico, é a maneira como nós temos de raciocinar essas coisas divinas. Então, antes de Deus criar a primeira criação, antes de proceder com a primeira emanação, antes de tudo, nós dizemos, Deus já sabia como ele iria começar, ele já sabia todo o desenvolvimento como seria, e já sabia onde ele queria chegar. Não é um plano que Deus vai adaptando, não é? À medida que as coisas vão acontecendo, dando certo ou errado, ele tem que fazer remendos. Não pode ser. Então você tem que pensar que quando Deus começa esse plano, ele já sabe exatamente todas as dificuldades que ele iria enfrentar, em razão das consciências e da certa autonomia desses seres de livre-arbítrio. Ele saberia de todo esse processo, ele saberia como ele iria terminar lá no final. Então, para quem desejar fazer um exercício sobre a compreensão do plano de Deus, eu peço que você jamais comece pelo meio. Todos começam a leitura do plano de Deus pelo meio. E quando começa pelo meio, tendem a esquecer o aspecto eterno desse plano, e aí tende também a distorcer esse plano. Como é que você faz? Você se coloca no plano da eternidade antes de qualquer coisa acontecer. Qual era o plano dele? O que ele desejava alcançar na eternidade futura? Porque tudo que tiver entre o desejo divino e o cumprimento da sua vontade, tudo que acontecer aqui vai resultar no final. A vontade de Deus é eterna, não é a vontade que se constrói no tempo. A vontade dele antes de tudo se cumprirá depois de tudo. Agora você vai poder compreender o meio, porque todas as dificuldades que existem no meio você vai saber solucionar, porque você já sabe qual é o fim e o resultado. Você já sabe qual é o resultado. Olha, se você tirar o resultado de cena, você vai ficar caminhando, vendo as dificuldades nos acontecimentos da história, os problemas.
Arrependeu-se Deus de ter feito o homem, Gênesis capítulo 6. Você vai parar ali, ficar enganchado, e Deus se arrepende. Aí você vai ficar perdido nessas coisas pequenas. Agora, se você se coloca numa perspectiva antes de todas as coisas e sabe qual é a vontade de Deus que vai se cumprir aqui, e a Bíblia ela declara alto e bom som com todas as letras. A obra de Cristo, o cumprimento da vontade de Deus, passa por uma coisa chamada redenção. Por quê? Porque a vontade de Deus, quanto ao seu cumprimento, vai enfrentar no decurso da história um problema chamado pecado. Então tem um problema chamado pecado. Logo, para que Deus alcance o cumprimento da sua vontade, que independe do meio, ele vai ter que estabelecer algo chamado redenção. Ou seja, eu tenho que redimir o homem para que o cumprimento da minha vontade seja alcançado. Só que essa redenção, conforme Paulo, não é só do homem, é do cosmo. O cosmo será alvo da obra de redenção. Bem, eu não sei porquê, mas está muito claro, né? Paulo vai dizer que a criação, toda a criação, ela está numa condição de corrupção por causa do homem. E agora a própria criação aguarda a sua redenção. Quando Cristo morre, ele redime as flores, os peixes, os animais, o sol, a lua, as estrelas, a terra. Ele redime tudo que decaiu em razão do homem. Então, quando chegar no final, diz a Escritura, a glória de Deus encherá a terra. Isso que João vai dizer em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, cheia da glória de Deus. Cheia da glória de Deus. E essa glória não é uma luz, na verdade é o resplandecer da luz interior em todos nós. Então, quando Jesus fala, portanto, acerca da sua vinda, ele está apontando para o cumprimento final da manifestação do reino de Deus. O reino de Deus vai se manifestar. Ou seja, ele vai ser em ato o que hoje ele é em potência. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, logo esse reino de Deus é algo forte, é poderoso, é sublime, é puro, ou não? Aí você fala assim, mas cadê? Né? Cadê esse reino? Ora, em potência ele está aí. Agora, quando dizemos que aguardamos pela sua vinda, aguardamos que esse reino se manifeste em nós. Então, o primeiro texto que nós trouxemos foi exatamente este, que fala acerca, né, da aparência e da realidade do reino de Deus a partir desse texto de Lucas. Há um outro, e eu vou um pouquinho mais à frente, senão a gente não consegue avançar muito. Um outro fundamento é que fala dessa glória de Deus em nós, né? E temos, portanto, lá no livro do Êxodo, a figura do tabernáculo. Lembra que Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, falou assim, olha, eles estavam no deserto, falou assim, olha, façam-me um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês. Olha que coisa interessante, no meio de vocês. Eu quero um tabernáculo. Deus queria estar no meio do povo, entre o povo. Mas como estaria Deus no meio do povo? Dentro de um tabernáculo. Moisés fez o tabernáculo. Então, Moisés começa a recolher os materiais, as mulheres vão dando ouro, prata, e bronze e ouro, e depois ela vai recolhendo peles de animais marinhos e tecidos e madeira, e assim ele vai, ao longo de todo o êxodo ali, você vai vendo como que vai sendo construído
este santuário. Quando chega em Êxodo capítulo 40, que o tabernáculo está pronto, é dito: a glória de Deus encheu o santuário. Um santuário cheio da glória de Deus. Você fala: tá, mas e daí? E daí que tem gente até hoje procurando as tábuas desse tabernáculo. Acreditam? Não, porque lá dentro tinha uma arca, estão atrás da arca. Veja como o olhar dos crentes está sempre para fora. Eles querem encontrar as tábuas do tabernáculo, a arca do tabernáculo, querem encontrar tudo para poder pegar como um fóssil ou um objeto, né, arqueológico, para provar que a Bíblia tinha razão, o que disse que aconteceu lá atrás. Essa é a cabeça dos crentes. E deixam de perceber o que há de mais importante, porque a grande guinada que Jesus deu quando ele se encarnou, quando Cristo se encarnou, foi deixar esse olhar objetivo das coisas e olhar para as realidades espirituais. Certa ocasião estava Jesus, e ali aquele debate todo, Jesus falou assim para os judeus: olha, destruam vocês este santuário, falando do templo, né? E eu em 3 dias o ponho de pé novamente. E aí começa a contenda, né? Ora, mas 46 anos foi levantado esse templo por tanta gente, tantos engenheiros, tantas pessoas hábeis trabalhando aqui. Tu em 3 dias reconstrói esse templo? E aí a Bíblia é clara, João capítulo 2, versículo 20: Cristo, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, quando você olha para o santuário lá em Êxodo, que Moisés construiu no deserto, ou que seja o templo que substituiu o tabernáculo no deserto, o templo lá de Salomão, a diferença do templo para o tabernáculo, para que ninguém fique em dúvida e ache que são duas coisas, é que como o povo estava no deserto, eles eram peregrinos, estavam sempre se deslocando de um lugar para o outro, não tinha como eles construir um templo fixo no deserto, porque aí eles iam embora e o templo ficava para trás. Então fizeram um tabernáculo, é um templo móvel, para que eles pudessem carregar o templo, o santuário, para onde eles fossem. Quando o povo se estabeleceu definitivamente na terra, deixando de ser peregrino, agora vamos fazer o templo definitivo, fixo, que é o templo de Salomão. Então falar do templo ou do tabernáculo é uma coisa só quanto ao significado. Entenderam? Então agora Jesus fala: olha, destrua esse templo. De que templo ele está falando? É o templo do seu corpo, da sua humanidade? Logo você deve abandonar a ideia do tabernáculo físico, externo, objetivo, e pensar agora no Cristo encarnado. Agora é espiritual, é um templo espiritual. Ele estava dizendo: vocês podem me matar esse corpo, eu serei morto neste corpo, mas eu vou ressuscitar este corpo em 3 dias. Colocar o templo de pé em 3 dias refere-se à sua ressurreição. Destruir o templo é a morte física de Jesus. Então, quando Jesus morre, o santuário é destruído. Quando ele ressuscita, o santuário se ergue novamente. A partir de agora eu tenho que olhar, quando pensar em templo, quando pensar em santuário, para esse Cristo. Só que esse Cristo, ele não para por aqui, até porque tinha uma profecia, não sei se vocês vão lembrar, porque houve o primeiro templo lá em Jerusalém, ele também não foi destruído no ano, na época por Nabucodonosor, não foi? Depois de 70 anos ele não foi reconstruído, no tempo de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, aquele tempo ali pós-exílico. Então, assim como o templo lá atrás foi destruído e foi reconstruído, a realidade desse templo, que é Jesus, também seria destruído, morto e reconstruído, que é o segundo templo. Sim ou não? Consegue perceber a relação? Agora, olha a profecia que diz lá: quando estavam os judeus
restaurando o templo, colocando o templo destruído de pé novamente. O que significa a ressurreição aqui? Olha a relação. Eles choravam, colocando as pedras no lugar, lavando as pedras, tirando os morrões, as pedras, porque o templo tinha sido queimado, né? Então eles lavando aquelas pedras, e eles com muito sacrifício. Aí vem o profeta Ageu e fala: olha, a glória, desta segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Se o templo tem duas instâncias, quando foi destruído e quando foi reerguido, representa o Cristo na sua morte e ressurreição, traz a profecia para cá: a glória do Cristo ressurreto é maior do que a glória do Cristo encarnado. E por que a glória do Cristo ressurreto é maior do que a glória do Cristo encarnado? Por que esse templo reerguido, ressurreto, é mais glorioso? Por vários motivos, mas um deles é porque o templo que é Cristo, na sua primeira versão, que é a sua encarnação, era só um grão de trigo. Era grão, tem vida, está tudo certo, mas ele era sozinho. Quando o grão de trigo morreu e ele ressurgiu, ele agora se mostra em ressurreição em muitos grãos. Há a multiplicação de Cristo para dentro de muitos. Ou seja, se na sua encarnação era apenas um Jesus andando lá em Israel, lá em Jerusalém, agora o Cristo está espalhado no mundo inteiro, dentro de todos aqueles que creem nele. Então essa glória agora, ela é maior no espaço, no tempo, em número. Essa glória vai encher a terra. Quando a glória de Deus encher a terra, Cristo terá enchido a terra de si mesmo por meio dos seus filhos. Por isso, e quando Cristo ele estava na terra, ele era o tabernáculo de Deus, era, né, a glória de Deus estava nele, mas todos olhavam e viam apenas um homem, só um homem. Tinha até discussão: não é o filho de José, de Maria, não são os seus irmãos, o fulano, o beltrano, o cicrano, etc. Tinha essa discussão lá entre eles. Mas um dia Jesus subiu no Monte Tabor, e lá nesse monte, diante de Pedro, Tiago e João, é dito que o Cristo se transfigurou diante desses três discípulos. A glória interior saiu e foi vista fora desse tabernáculo. Então Cristo foi transfigurado, glorificado diante dos olhos dos três discípulos, e essa transfiguração mostra exatamente essa glória que hoje está em nós, que é o reino de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que um dia também vai se manifestar. Agora, o que aconteceu quando a glória de Cristo se manifestou no Monte da Transfiguração? Não somente a glória foi manifestada, mas outra coisa foi manifestada naquele momento. Vamos lá. Se antes, olhando para Cristo, o Jesus lá em Israel, lá em Jerusalém, Samaria, no Jordão, viu apenas quem? Um homem. Aí digamos que eu dissesse assim: olha, Rogério, lá está o Filho de Deus. Você olharia e falaria: tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Porque eu só vejo um nazareno, mais nada, é só um nazareno. Todo mundo só viu um nazareno. Oi? A divindade. Mas enquanto ele estava ali em carne andando, só se podia ver o filho de Maria, filho de José, como se dizia. Mas quando ele estava lá no Monte da Transfiguração, que essa glória se mostrou, que essa divindade se mostra no corpo frágil de Jesus, agora não se tem mais dúvida, né? Ainda mais quando a voz do céu, ou saindo de dentro da nuvem, diz: este
é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Temos agora a manifestação de Jesus como Filho de Deus. O que significa isso? Que hoje essa glória está em nós, mas por ocasião da vinda do Senhor, quando essa glória se manifestar em nós, nós seremos manifestados ao mundo como filhos de Deus. Hoje podemos olhar e falar, não, é só o Raimundo. Tem cabimento? Olha para o Raimundo, todo mundo aí. Tem cabimento? Ah, é filho de Deus. É, filho de Deus, está tudo certo. Ele diz que é, a gente acredita, é o irmão Raimundo. Não, mas para mim é só o Raimundinho mesmo. Tem jeito. Mas agora imagine no dia que a glória se manifestar nele. Ele será manifestado filho de Deus. O Aldair, o Alexandre, a Val. A Val, olha para ela. Não tem cabimento. Tem cabimento, Val? Mas e quando for manifestado o Filho de Deus, terá muito cabimento. Aí você vai ver. Então, só para a gente poder encerrar essa parte nessa noite, continua a leitura comigo rapidamente, quando diz aqui na página 152, último parágrafo. Essa manifestação da glória nos filhos de Deus pode ser ilustrada pela figura do tabernáculo. Havendo Moisés acabado de erigir o santuário, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ora, esse antítipo aponta para a realidade de Cristo e a igreja, enquanto o verdadeiro tabernáculo de Deus. Quando Cristo se vestiu do tabernáculo de sua humanidade, quantos olhassem para ele em seu viver humano, não podiam percebê-lo como o Filho do Altíssimo, nem podiam vislumbrar a presença de Deus nele. Havia como que uma nuvem encobrindo-os aos olhos e sentidos naturais dos homens. Havia como que uma nuvem encobrindo aos olhos e sentidos naturais dos homens. Todavia, no monte da transfiguração, a glória oculta da divindade que habitava o Filho do Eterno se mostrou a Pedro, Tiago e João, quando do interior do tabernáculo humano de Jesus, a presença de Deus se manifestou aos olhos dos 3 discípulos e eles viram a sua glória. E não somente a glória divina foi revelada naquele momento, através do corpo de Jesus, mas o próprio Cristo foi manifestado como Filho de Deus, quando da nuvem se ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho, o meu eleito, a ele ouvi. O mesmo acontecerá com os filhos maduros de Deus na segunda vinda de Cristo. A glória de Deus, que é Cristo em nós, se manifestará neles, e eles serão manifestados como filhos do Altíssimo. Ou seja, a manifestação dos filhos de Deus será a manifestação de Deus nos seus filhos, conforme ensina o apóstolo Paulo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Espero que vocês estejam pouco a pouco compreendendo, né? Essa verdade tão maravilhosa. Na próxima semana, próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa leitura e assim nós vamos avançando, tá bom?